todos com a paz do Senhor. Segundo o livro dos Reis, capítulo 6. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face é estreito. Vamos, pois, até ao Jordão, e tomemos de lá cada um de nós uma viga, e façamos-nos ali um lugar para habitar ali. E disse ele: Ide. E disse um: Serve-te de ires com os teus servos? E disse: Eu irei. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água, e clamou e disse: Ai, meu senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: Onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e lançou ali, e fez nadar o ferro. E disse: Levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Quero deixar uma palavra com o seguinte tema: as lições do ferro que flutuou sobre as águas. O texto diz que, de uma certa feita, quando a escola de profeta estavam com muitas pessoas, o lugar era estreito. Lembrando que nesta época o rei Onri, ele dominava sobre Israel e a idolatria era muito grande. Mas do outro lado também Deus estava chamando homens para participar da escola de profeta, onde o professor era o profeta Eliseu. E dentro desta palavra quero vos deixar algumas lições. Dentro desses 7 versículos. A primeira lição está no versículo de número 1. Não ficaram ociosos, eles tomaram uma atitude. Quando eles disseram: olha, profeta, o lugar que nós estamos aqui, ele é estreito, é pequeno, nós devemos aumentar a estrutura da nossa casa, ou seja, a casa de Deus. Isso fala da visão de crescimento do reino de Cristo aqui na terra. A segunda lição, eles fizeram um planejamento, ou seja, eles dividiram as tarefas, as responsabilidades, está no versículo de número 2. Cada um pegou uma viga. Isso fala da responsabilidade individual que nós temos no reino de Deus aqui na terra. Uns louvam o Senhor, outros ensinam, outros pregam, outros intercedem. A dispensa de Deus, ela é vasta. Todos nós, cada um de nós, temos uma ferramenta. Então nós aprendemos aqui no versículo 2 do planejamento. Cada um pegou uma viga. Ninguém faz a obra de Deus sozinho. Quando Moisés estava em aperto, tendo que julgar o povo, Deus, usando o seu sogro Jetro, o instruiu para separar 70 homens para auxiliar ele na obra de Deus. A terceira lição teve o acompanhamento do seu líder, ou seja, o profeta Eliseu, no versículo 3, quando diz: Serve-te de ires com teus servos. Isso fala de uma liderança, isso fala de uma experiência espiritual. Todos nós temos um líder maior, todos nós estamos debaixo de uma hierarquia, lembrando que o nosso líder maior é Deus. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Então, quando eles foram para o Rio Jordão, um deles disse: Você vai conosco, né, Eliseu? E o profeta Eliseu disse: Eu vou com vocês. E é muito bom quando a nossa liderança, ela está junto conosco, nos encoraja mais, assim como Jesus também e os seus discípulos. A quarta lição envolve preocupação, está no versículo 5. Quando este servo de Eliseu estava cortando a madeira, cortando a viga, em algumas traduções fala ferro, e em outras traduções fala o machado. Este ferro caiu na água.
E ele disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. Então, a obra de Deus, ela envolve preocupação, a obra de Deus envolve responsabilidade, a obra de Deus envolve percas de noite de sono, porque este servo de Eliseu, ele ficou muito preocupado quando a sua ferramenta caiu no Rio Jordão. Então esta é mais uma lição. Uma outra lição, a quinta lição, envolve confissão. No versículo 5, ele disse para o profeta Eliseu: este machado, este ferro, ele era emprestado. O que nós vamos aprender aqui? É bom nós usarmos as nossas próprias ferramentas, espiritualmente falando. Todos nós temos no nosso interior a nossa ferramenta espiritual para usar no reino de Deus. Assim como Deus usa o irmão, usa a irmã, Deus, ele não trabalha com xerox, Deus trabalha só com originais. Mas esta ferramenta, ele disse que era emprestada. Então ele confessou para o profeta Eliseu que aquela ferramenta era emprestada, não era dele. A sexta lição: não jogar a culpa em ninguém. Versículo 5, que nos diz assim: ai, meu senhor, porque era emprestada. Então, um deles, ele disse, um deles, aqui está o verbo um, que é uma pessoa só. Então ele não jogou a culpa em ninguém quando aquela ferramenta caiu no Rio Jordão. Então tem que haver compreensão. Ele não jogou a culpa em ninguém, ele não disse que foi o seu parceiro que jogou a ferramenta, ele mesmo confessou que era ele que estava trabalhando e aquela ferramenta caiu no rio. Então houve confissão. A Bíblia diz que devemos confessar uns pelos outros, né? E através de uma oração, de uma palavra, aquela pessoa que conta suas condições para nós, através da oração, aquela pessoa, ela é ajudada espiritualmente. Então ele não jogou a culpa em ninguém. A sétima lição: houve muita compreensão. Versículo 6. E disse o homem de Deus. Agora aqui o profeta Eliseu começa a dialogar com ele. Então houve muita compreensão, muito aconselhamento. Eu imagino que aquele homem ele ficou muito desesperado quando aquela ferramenta de trabalho dele caiu na água. Mas o profeta Eliseu, com a sua experiência de vida, com a sua experiência ministerial, aconselhou ele, porque ele disse ao homem de Deus, como que ele disse? Onde caiu? E mostrando-lhe o lugar. Agora o profeta, depois de ter dialogado com ele, cortou um pedaço de pau e ali estava começando a germinar, a brotar o grande milagre. A oitava lição: tem que voltar atrás. O profeta disse para ele, onde caiu? Nós muitas vezes não queremos nos retroceder, muitas vezes nós deixamos de receber o nosso milagre, porque não queremos voltar atrás. Aonde a nossa ferramenta caiu, aonde o nosso ministério de louvor caiu, aonde o nosso ministério da palavra foi caído, aonde o nosso ministério da pregação foi caído, da intercessão, devemos confessar para a nossa liderança e sempre voltar atrás, porque o milagre ele vai acontecer. Então o profeta Eliseu disse para ele, aonde caiu? Aí com certeza, e mostrando-lhe ele o lugar, devemos mostrar, confessar onde nós caímos, porque é ali que vai acontecer o milagre. Houve diálogo, ou seja, uma conversa, e mostrando-lhe ele o lugar.
Então, quando ele estava mostrando o lugar, automaticamente ali teve uma conversa entre o profeta Eliseu e este seu servo que estava trabalhando com esta ferramenta. Tem que haver diálogo, sempre tem que haver diálogo entre a liderança e seus liderados, entre a autoridade maior e aqueles que estão entrando no ministério agora, porque era para o crescimento, nesta época, era para o crescimento do reino de Deus aqui na terra, aumentar a escola de profetas. Então, sempre um bom diálogo, ele aumenta a fé dos irmãos, aumenta a experiência espiritual, e assim o nome de Deus é mais honrado ainda no meio dos seus. A 10ª lição: tem que haver compromisso. Quando o profeta Eliseu jogou o pau na água, o profeta Eliseu disse: levanta-o. É hora de nós levantarmos. Não é hora de ficarmos parados. Não é hora de ficarmos prostrados. Se ele não tivesse compromisso em ter confessado para o profeta, em ter dialogado com o profeta, este milagre do machado flutuar não teria acontecido. Então é necessário que nós nos levantemos para prosseguirmos fazendo a obra do Senhor aqui na terra. A 11ª lição: ser submisso ao profeta, está no versículo 7. Ele estendeu a sua mão e o tomou. Daquilo que o profeta lançou, aquela vara na água, automaticamente Deus foi flutuando aquele machado, aquele ferro, e agora vem a submissão ao profeta. Devemos ser submissos às nossas lideranças, devemos ser submissos aos nossos professores, aos nossos pastores, aos nossos patrões, para o milagre acontecer. Muitas vezes o milagre está na nossa frente, mas nós não queremos estender a mão para pegar a nossa ferramenta de volta que o Senhor nos deu para prosseguirmos na obra do Senhor. Então, neste dia, através desta palavra, o milagre vai acontecer, mas tem que haver planejamento, acompanhamento do seu líder, envolve preocupação, envolve não acusar ninguém, não apontar ninguém, foi culpa dele, foi culpa desse, foi culpa de ciclano, não. Tem que voltar atrás, tem que ter diálogo com a liderança, tem que haver compromisso e tem que haver submissão. E automaticamente ele pegou a sua ferramenta e prosseguiu na obra do Senhor. E construíram a casa de Deus aumentou e está aumentando a cada dia até a volta de Cristo Jesus. Que Deus abençoe os irmãos, esteja compartilhando no canal, se inscrevendo, deixando o seu like, deixando o seu comentário. Quando você compartilha, automaticamente você está evangelizando e ganhando almas e fortalecendo vidas espiritualmente juntamente comigo. Deus abençoe, a paz do Senhor.